Nesse momento eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede, poder estar para comunicar com cada um de vocês, nesse momento para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Nós estamos caminhando para o final desse trimestre, louvando a Deus pela oportunidade de podemos estar aqui durante esse tempo, durante esse período, para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, nós temos aí mais uma lição, a penúltima lição desse trimestre. Estamos chegando ao final das nossas lições. Hoje nós temos a lição de número 13. Diferente das demais revistas, essa daqui tem 14 lições e hoje nós estamos para a lição de número 13, de 24 de dezembro de 2023. Nesse momento eu já quero aproveitar para desejar a cada um dos nossos irmãos, nossos amigos, nossos alunos um Feliz Natal, também um próspero Ano Novo, que o ano de 2024 seja um ano cheio da presença de Deus. Bem, a lição de hoje é uma lição, não é muito extensa, ela tem apenas 2 tópicos. Também estou já com a garganta, um problema na garganta, devido a passar esses dias, um tempo além do comum, em contato aqui com livros, com correções de prova aí final de ano, já prova de recuperação, e realmente eu estou com a garganta bastante irritada já desde ontem. Estou basicamente ontem e hoje o dia todo aqui corrigindo aqui atividades, como aqui a minha biblioteca está funcionando aqui nessa próxima rua, aí acaba aqui entrando alguma poeira aqui no ambiente e isso tem afetado a minha garganta, mas em breve estarei mudando de espaço e eu espero que melhore. Bem, então hoje nós temos como título da lição o propósito de missões. Isso aqui é muito importante porque o texto ele vai nos apresentar. A lição, na verdade, toda ela está nos apresentando sobre missões, e esse texto de hoje ele tem como objetivo mostrar qual é o propósito de lição. E é importante observar que a lição de hoje ela tem como objetivo tratar de missão como não sendo uma opção para a Igreja de Cristo, mas como sendo uma ordem, uma ordenança divina, fazer missões, e a igreja, enquanto igreja de Cristo, enquanto corpo de Cristo, submissa a Cristo, ela deve procurar vivenciar na prática aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, se a obra de missão ela é uma ordenança divina, é necessário que nós tenhamos isso diante de nós como uma realidade, como algo que não pode ser ignorado. Então eu acho isso bastante interessante. O propósito de missão, o propósito maior de missão é que todos sejam alcançados pelo Evangelho, e para que todos sejam alcançados é necessário que toda a igreja ela se comprometa com essa missão, com essa ordenança divina, para que de fato esse propósito divino, esse propósito missionário, ele possa de fato ser cumprido. O texto áudio da nossa lição nos diz o seguinte: porque se anuncia o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Aqui Paulo, ele falando aqui aos coríntios, aos irmãos da igreja em Corinto, ele vai dizer que se ele, enquanto anunciador do Evangelho, ele está deixando o seu exemplo,
que enquanto é anunciador do Evangelho, ele não tem no que se gloriar, ou seja, ele não pode se gloriar por ser um missionário, por ser um anunciador do Evangelho, ele não pode se gloriar por essa missão. Por quê? Porque ele coloca aqui exatamente que essa é uma missão, é uma obrigação que ele é imposta. E ai dele se ele não anunciar o Evangelho. Então aqui há pelo menos dois destaques que nós podemos fazer aqui, 3 na verdade, dentro desse versículo. A primeira é que não há nenhum mérito humano no sentido de estar anunciando o Evangelho como se isso nos diferenciasse dos demais, como se trouxesse uma glória para nós mesmos, porque nós estamos fazendo um grande favor para Deus. Então a primeira grande observação é essa, que não há mérito nenhum, não há nada de pessoal no sentido de que eu mereça ser tratado com uma deferência pelo fato de eu fazer missão. Então essa é a primeira observação, o mérito não é nosso. Segunda observação é que isso é uma obrigação que nos é imposta. É bem interessante que aqui o texto bíblico diz que evangelizar é uma imposição. Agora eu quero, para esclarecer bem os termos, que quando coloca algo assim como imposição, dá a entender que mesmo sem vontade nós temos que fazer. Mas a primeira observação que eu quero fazer quanto à ideia do evangelho ser uma imposição, algo imposto à igreja, não é no sentido pejorativo de que nós não temos a liberdade de dizer não, inclusive para Cristo. A salvação é um ato de graça e nós também, pela fé, nós não somos obrigados a ser cristãos, nós não fomos obrigados a aceitar a fé, mas nós sentimos a nossa necessidade de pecador e nós nos rendemos a Cristo, nos colocamos à disposição de uma maneira incondicional a fazer a vontade de Deus. Assim deve agir o verdadeiro cristão. O apóstolo Paulo, ele diz que ele se via, ele estava na dependência de Deus como um escravo de Cristo. E a Bíblia diz que de quem o homem é vencido, ele se torna escravo. Se você é vencido pelo pecado, você se torna escravo do pecado, da bebida, da prostituição, do adultério, da homossexualidade, você se torna escravo. Você já não faz mais a tua vontade, mas a vontade do teu Senhor. Com o cristão, acontece nesse mesmo sentido. Porque ele é vencido, no caso nós somos vencidos por Cristo, nós nos tornamos escravos de Cristo nesse sentido. Por quê? Porque ele passa a ser o nosso Senhor. Nós não temos mais, não mandamos mais na nossa vida. É o que dentro da teologia nós chamamos de escravo de orelha furada. É aquele escravo que ele se oferece voluntariamente a estar debaixo do senhorio do seu Senhor. Então, assim como aqueles que foram vencidos pelo pecado, eles estão escravizados pelo pecado e fazem a vontade da carne do pecado, nós também fomos vencidos por Cristo para fazermos a vontade de Cristo. Então a ideia aqui da imposição de pregar o Evangelho é que porque para o cristão, o verdadeiro cristão, redimido por Cristo, é algo que o constrange, é uma obrigação que ele assumiu. Então a ideia aqui de algo imposto aqui sobre nós, isso me foi imposto, é porque uma vez que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu tenho como obrigação falar do amor de Cristo para outras pessoas. Eu mesmo, o meu espírito me impõe essa obrigação,
porque não me sentiria bem ter alcançado a salvação em Cristo Jesus. Eu não me sinto bem. O verdadeiro salvo, ele não se sente livre, não se sente bem, tendo sido alcançado por uma tão grande salvação e ver as pessoas sem Deus à sua volta e ele cruzar os braços. Então ele mesmo também, ele se autoimpõe essa obrigação, essa responsabilidade. Então é nesse sentido, quando Paulo diz que essa obrigação lhe foi imposta, é porque ele, uma vez que ele livremente se entregou ao senhorio de Cristo, ele se coloca à inteira disposição e ele não se sente bem em estar fora dessa missão, que é a missão de evangelizar. Então eu só quero fazer esse esclarecimento para mostrar que essa ideia do evangelho ser imposto a nós é que o nosso próprio espírito, ele nos incomoda ao vermos alguém que não desfruta da salvação que nós desfrutamos e nós simplesmente estarmos de braços cruzados. Então esse é o sentido, é uma imposição santa que há sobre nós pregar o evangelho. Essa é a segunda observação, e todo cristão deve sentir-se impulsionado, deve sentir que de fato sobre ele está imposta esta obrigação. E a terceira observação é que o Paulo diz: ai de mim se não anunciar o evangelho. A ideia aqui do ai de mim, esse ai tem uma ideia de uma punição, de alguma coisa, alguma consequência. E a Bíblia diz que todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta daquilo que nós fizemos sobre o meio do corpo e quais foram as motivações que nos levaram a fazer o que nós fizemos. Então aqui é interessante nós observar que o nosso próprio espírito também, ele nos impõe consequências, tanto no sentido de não estarmos em paz conosco mesmo e nem com Deus, em saber que nós não estamos cumprindo aquilo que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito e que se torna uma imposição para nós. E nós sabemos que uma das consequências de não fazermos a vontade de Deus é exatamente nos sentirmos culpados, consciência de culpa. E não falando de que nós não devemos, isso no sentido metafórico, não devemos cruzar os braços e achar que nós iremos ou poderemos comparecer diante de Cristo com as mãos vazias. Por quê? Porque a todos nós foi entregue um talento, 1, 2, 3, seja lá quantos talentos, e nós temos que prestar conta do que nós fizemos com aquilo que foi entregue nas nossas mãos. Então haverá sim uma prestação de conta, e faz parte da nossa responsabilidade a missão, a pregação das boas novas do Evangelho. Bem, a verdade prática nos diz o seguinte: pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina, com as observações que eu já fiz. Bem, eu vou logo para a leitura bíblica em classe, porque eu estou percebendo que minha voz está piorando e eu não vou ter condição de falar muito. Então, para não ficar sem comentar a lição, eu vou logo para a leitura bíblica em classe. Aqui a leitura bíblica em classe está no livro de Apocalipse, capítulo 5, o verso 9 ao 14. Vou estar lendo aqui o verso 8 ao 14, que nos diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aqui nós temos nesse texto, fala quando João ele vê
É um livro selado por dentro e por fora, e ali há choro, porque ninguém é digno de abrir aquele livro e desatar aqueles selos. E então, diante daquela visão que João tem, e é bem claro aí o verso de número 1 do capítulo 5, diz que vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, com selos, 7 selos, selado, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E aí o verso 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem para ele olhar. E aí o verso 5, disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Uma referência exatamente a Jesus. E esses anciãos, então, cantavam um novo cântico, dizendo: digno és tu de tomar o livro e abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Ou seja, aqui já falando sobre a obra redentora de Cristo, a missão de Deus através de Jesus Cristo, que comprou para si, através da redenção do seu sangue, povos de toda língua, de tribo, nação, foram adquiridas pelo sangue do Cordeiro, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aqui está falando exatamente sobre a obra missionária de Cristo, a missão de Cristo. Aí o verso 11, e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força, honra e glória e ações de graça. Verso 13. E ouvi a toda criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada ações de graça e honra, glória e poder para todo sempre. Louvado seja Deus. Aqui o reconhecimento de todo ser criado, a grandeza de Deus, reconhecendo a autoridade de Cristo, a divindade de Cristo e a soberania do Cristo que morreu, que ressuscitou e que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Louvado seja Deus. Então essa é uma visão apocalíptica que João tem quando ali da ilha de Patmos. E agora, nessa visão, onde vai abrir o livro e os eventos escatológicos vão ser passados diante dos olhos de João, e ele ali triste por não ter ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos, mas agora aparece o Cordeiro Jesus, que foi morto, que reviveu e que comprou para si povos de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. E ele é o Cordeiro que venceu, reverenciado nos céus, respeitado na terra e no inferno. E agora ele tem o poder, todo o poder nas suas mãos para abrir o livro e desatar os segredos que estavam contidos naquele livro ali da revelação. Bem, eu vou ler o comentário da lição, a introdução, comentário pedindo perdão a vocês, porque realmente eu não estou em condição. Introdução. A propósito, ou o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Isso é o nosso propósito. Até que Cristo volte, nós temos esse nosso objetivo maior.
Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem, mensagem de salvação. E é o assunto que estudaremos nessa semana. Então, a despeito de qualquer posição econômica, cultura, língua, cor, a salvação é para todos e é dever da igreja não excluir ninguém, mas levar o evangelho a todo ser, a toda criatura, a toda a humanidade. Primeiro tópico da lição, o alvo da obra missionária. Primeiro subtópico, fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Era uma grande multidão que dizia: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Então aqui mostrando que o evangelho é para todos, o propósito da missão é para todos. Jesus não morreu por um grupo específico, não, Jesus morreu para todos, sem distinção de povo, de língua e de nação. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para o ser humano é algo sublime de nossa missão, é o alvo sublime de nossa missão. Ou seja, que Cristo seja anunciado a toda a humanidade, esse é o objetivo da igreja. Subtópico 2, um propósito global. Em Mateus 28, 18 a 20, a palavra, quando lá diz pregar o evangelho a todas as nações, a palavra toda traz a mesma conotação que é de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera, melhor dizendo, o princípio universal de nossa missão. Ou seja, a missão da igreja é a missão universal. É o que Cristo já deixou ali como ordem para os seus discípulos de pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus que é a obra missionária. Todos nós fazemos parte desse projeto e nenhum cristão pode ou deve ficar de fora. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o evangelho a todos os povos. Ou seja, se é um dever básico, aqui a ideia do básico é aquilo que não pode faltar. Então, o nosso dever básico, o nosso dia a dia deve ser falar de Jesus para as pessoas. Seja pregando, seja conversando, testemunhando, dando exemplo, vivendo o que nós pregamos. Mas deve ser o nosso normal, é que as pessoas nos conheçam como pessoas que servem a Deus. Então achei bastante interessante, que pode parecer algo assim simples, mas quando diz aqui, nosso dever básico é o proclamar o evangelho a todos os povos. Você já parou para pensar nisso? Nós sabemos que existem coisas que são básicas na nossa vida, como levantar, tomar café, nem que seja aquele cafezinho simples, básico, almoçar. No mínimo ter 3 refeições por dia seria o básico. E aqui o texto está dizendo que o básico da igreja, ou seja, não é estar fazendo nada além do normal, um sobre-esforço, mas o básico, nosso dia a dia, deveria ser um hábito, uma virtude, algo muito
que se tornou muito natural, básico do dia a dia, deveria ser nós estarmos falando de Jesus para as pessoas, testemunhando, até mesmo sem palavras, mas através do nosso exemplo, ou seja, nunca esquecendo quem nós somos. Felizmente, nós vivemos num contexto onde boa parte daqueles que se dizem cristãos, evangélicos, eles esquecem quem são. Eles só lembram que são cristãos quando estão na igreja, mas esquecem que são cristãos quando estão no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança. Você deve ter dentro de você, na sua mente, no seu coração, que é o básico que deve te acompanhar na vida espiritual por toda a sua vida, por toda a sua existência, é testemunhar de Jesus, seja pregando, seja dando um exemplo, mas isso deve ser o básico, o seu dia a dia. Você não pode, não, eu não posso fazer isso porque agora que eu lembrei que eu sou cristão. Isso não pode acontecer. Você tem que respirar Cristo o dia todo. Você tem que respirar o Evangelho sempre. Isso é básico. Não é preciso que alguém te lembre, te alerte. Olha, você é crente, você é evangélico. Não é preciso que de domingo a domingo o pastor, o teu líder, esteja te lembrando que você não pode se esquecer que você é cristão. A Bíblia diz que pelo temor de Deus o homem se desvia do mal. Então, a ideia do temor de Deus leva o homem a desviar do mal, nós percebemos que nós estamos sempre diante da presença de Deus. Não só no momento do culto, mas durante toda a nossa existência. Então, como nós estamos diante de Deus e nós temos como missão principal, como missão ordinária, no sentido de uma ordem direta, é um dia a dia, como missão básica, falar de Jesus, você deve respirar o Evangelho. Achei muito, muito importante isso aqui. Você deve respirar o Evangelho, porque essa é a nossa missão básica, é o nosso dever básico, fazer missões. Subtópico é o tópico 2. Pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Qual é a nossa disposição? Aqui é uma pergunta no primeiro subtópico. Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Disposição. Disposição aqui fala de prontidão, fala de hábito. Qual é a tua disposição? É comum, é natural a sua disposição querer que Cristo seja conhecido das pessoas? Deve ser essa a tua disposição natural. Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordem, que complete-se o número dos salvos? Aí na sequência o texto diz: à luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Aí para você que é líder, como está o investimento da tua igreja em formar novos líderes para poder estar à frente fazendo a obra? Os jovens e os jovens crentes, como é que estão os nossos jovens? Em meio ao mundo dominado pela tecnologia, em meio aos muitos projetos que os jovens têm e não pode deixar de sonhar, de ir para uma universidade, de ganhar dinheiro, etc. Mas onde entra Jesus? Onde entra a missão? Jovem, pastor. Como nossos jovens têm sido ensinados no tocante à obra missionária. Isso deve também nos incomodar. E os jovens crentes? Eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra, missão? Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes,
Se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o Evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Deus haverá de cobrar das nossas mãos aquilo que Ele nos ordenou, a responsabilidade que Ele colocou em nossos ombros e nós negligenciamos. Então, que cada um de nós tomemos para si, tomamos para nós a responsabilidade de fazer a obra missionária. Subtópico 2 e último. Pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros. Primeiro, o sentido de uma obrigação. Segundo, o sentido de uma punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Ou seja, o privilégio de pregar a missão é uma obrigação que traz privilégio, porque nós estamos tendo o privilégio de poder repartir com os outros aquilo que nós recebemos, aquilo que nós de graça recebemos. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Nós somos chamados para estar em Cristo e para dar frutos, porque a Bíblia diz que uma vara que está nele, que não dá fruto, ela será lançada fora. Então nós temos uma responsabilidade no corpo de Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina, com aquelas observações que eu fiz. Por fim, vou ler a conclusão. Há um propósito divino quanto à proclamação ou proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Então, o mais nobre e sublime propósito, tanto de Deus quanto da Igreja de Cristo, é fazer missões. Que eu, que você, que nós nos coloquemos diante de Deus, que peçamos perdão a Deus pelas nossas negligências, mas que nós possamos assumir o compromisso de falar do amor de Cristo a toda a criatura. Que Deus nos abençoe. Oreis por nós para que Deus venha nos dar mais da sua graça para podermos continuar na jornada. Também ore por mim para a recuperação da minha saúde. Um grande abraço, Deus os abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.